Sobre as retificações, eu comecei meu processo de retificação judicial porque no meu caso não cabia administrativa. A administrativa é quando a mudança é muito pequenininha, talvez uma data ou outra, que você consiga comprovar perante outras certidões. No meu caso, o nome era totalmente diferente. O meu bisavô nasceu como Indolfo, e assim foi registrado no cartório, e 20 dias depois foi batizado como Carlos, casou como Carlos e faleceu como Carlos, então não cabia administrativa. Dei início no processo em 2018, mês 10 de 2018. Em 2020 eu incluí a minha irmã, que tem uma filha menor de idade, e isso atrasou um pouquinho o processo, porque teve que ter vistas do Ministério Público. Então isso deu uma atrasadinha no processo. Mas em 2021, 8 de 2021, eu consegui o processo por inteiro já transitado em julgado. Já não, né? Porque quando eu falei de fazer a retificação judicial, alguns advogados passaram para mim que em 2, 3 meses estaria aqui. E o meu foi de 24 anos para eu conseguir a minha retificação judicial. Além das certidões que eu tive que mandar, que comprovariam todo o meu processo, eu também tive que ter o depoimento de um dos meus parentes que ainda está vivo para comprovar essa diferença de nome. As provas que eu tive foram as certidões de óbito do passado dele ainda. Eu tive que ir atrás de uma certidão de óbito do pai, onde lá constava que ele tinha nascido, que ele tinha deixado esses filhos. Só que nessa certidão de óbito não tinha o nome desse filho que ele deixava, dizia que era só mais um filho. Então eu tinha que comprovar que essa pessoa que eu estava falando era a mesma da certidão de óbito, era a mesma do batismo. Além dessa certidão de óbito que eu tive que ter, eu também solicitei a certidão negativa do cartório onde os irmãos tinham nascido. Porque todos os irmãos tinham nascido lá, um mais velho e o mais novo. Então o do meio provavelmente poderia ter nascido lá também. Então eu consegui a certidão negativa. E também, como eu consegui esse batismo na arquidiocese, que eu até deixei o link no primeiro vídeo, como eu consegui o batismo com a data, na mesma data lá no cartório eu fiz a busca. E nessa busca foi que eu encontrei uma criança nascida no dia que o batismo dizia. E era uma criança só que tinha nascido naquele dia. E com nome totalmente diferente. Então eu buscava um Carlos. Quando eu liguei no cartório, ele falava, olha, nessa data que você está me passando aí que bate com o batismo, não tem nenhum Carlos nascido. Então eu perguntei, mas quem que tem nascido nesse dia? E ele me falou Indolfo. E só assim que eles buscaram o nome dos pais que batia com meus bisavós. Essa certidão foi a mais difícil, porque o nome era totalmente diferente. As outras certidões foram mais fáceis, porque todas as outras que eu conseguia davam uma dica da onde estavam as outras, né? E eu tive muita sorte também, apesar de eu não me considerar sortuda, eu tive muita sorte porque os cartórios que me atenderam foram totalmente solícitos e às vezes mandavam para mim não só aquela certidão que eu estava pedindo, mas faziam buscas do meu sobrenome por inteiro. Então eu falava, olha, eu sou tal sobrenome. E faziam a busca do meu sobrenome por inteiro naquele cartório. Então isso eu tive muita sorte. Porque através dessas buscas que eles fizeram essa ramificação para mim, eu descobri que o melhor caminho era ramificar as buscas. E acabei descobrindo certidões muito mais fáceis do que quando eu comecei. Inclusive encontrei parentes, que hoje a gente tem grupo aí, de parentes totalmente distantes de mim, que vieram com um italiano anterior ao meu e que não possuem o mesmo direito que a gente possui. Por isso que é importante a gente saber se a gente tem direito ou não. Nesse caso específico, o que aconteceu? Nós temos o mesmo sobrenome porque existe um italiano, ele veio para cá, teve um filho, e desse filho nós viemos através de um casamento e trouxe toda a nossa linhagem. No caso desses parentes que eu encontrei agora, eles também vêm desse italiano, porém ele vem de um casamento onde os filhos não são legítimos. E por que eles não são legítimos? Porque eles são uma linhagem de duas pessoas que não casaram ao ter filhos, ou pelo menos a gente não encontrou essa certidão de casamento que pudesse dar direito a esse braço da minha família a cidadania italiana. Então nós somos uma linhagem fruto de um casamento e eles não são uma linhagem fruto de casamento. E sendo assim, eles não são filhos legítimos, por isso que os pais não passam esse direito de cidadania para eles. Eu ainda acredito que exista essa certidão de casamento, porque o que os italianos faziam muito bem era o registro de tudo, e isso eu aprendi buscando no meu processo. Quando eu achava que não ia encontrar de jeito nenhum, eu tinha lá a certidão, eu achava a certidão. Então eles tinham esse hábito de fazer o registro. Então eu acredito que esse casamento exista, mas talvez com o nome errado, sem sobrenome, toda essa computadorização aí, que eles não buscam mais nos livros, tenha dificultado a nossa encontrar a certidão.
Então, meu processo de retificação demorou 4 anos e eu gastei mais ou menos R$3.500, R$4.000, porque no processo exigia que as certidões fossem de inteiro teor. Então, eu gastei cada uma mais ou menos R$150. Eu levei em média de 10 certidões para comprovar. Então, só aí já foram 1.500, mais 1.500 de advogado e mais algumas custas do processo. Então, foi em torno de R$4.000, R$3.500, R$4.000 e 4 anos. E para concluir o vídeo, a retificação judicial, ela finalizou da seguinte forma. Eu peguei, a juíza colocou no final que deveria pegar a sentença e publicar no jornal. Foi o que a gente fez. A gente pegou a sentença, publicou no jornal, levou a sentença mais a publicação, mais o trânsito em julgado nos cartórios, alguns por e-mails, que eram para outros estados, outros presencialmente, e a partir dali foram feitas as retificações judiciais. O que eu não contava é que as retificações tinham custos. O custo vai depender muito do cartório que você precisa retificar, mas não conta quantas retificações precisa fazer, você paga por certidão. No meu caso, por exemplo, que eu tive que modificar tanto a data, quanto o nome, quanto o local, por exemplo, eu paguei a certidão, em torno de R$100 a R$150 cada uma. Eu preciso retificar 18 certidões, então deu em torno aí de R$2.700. Estou colocando que cada uma foi 150, mas tiveram algumas aí que foram R$100. E só para completar aqui, como eu falei que precisei de uma retificação judicial por causa do nome, por que eu paguei tantas retificações, né? Que inclusive custou mais caro o meu processo por causa disso. Porque eu aproveitei que eu ia entrar judicialmente e pedi para alterar todas as minhas certidões, retificar todas as certidões. Desde data, nome, local onde nasceu, tudo. Eu retifiquei tudo de todas as certidões sem ter que contar com uma administrativa possivelmente lá na frente. Não é nem possivelmente, né? Na verdade, seria uma retificação administrativa certa. Porque você não pode ir com nenhum dado que não esteja batendo. Por exemplo, você fala que a pessoa, o óbito fala que ela nasceu em Campinas, o casamento fala que ela nasceu em Valinhos, o óbito fala que ela nem nasceu ali em São Paulo. Então, tudo tem que bater. O casamento com o registro de nascimento, com o registro de óbito. Todas as informações têm que se encontrar nas certidões. As certidões contam uma história e essa história tem que bater do começo ao fim. Quando a gente chega lá na Itália, nós temos que contar essa história fazendo sentido, né? Não pode deixar dúvida nenhuma. Então, eu aproveitei esse processo judicial, que eu já sabia que ia ser demorado e caro, para não ter que depois, vai que eu encontro um cartório aí que não aceita mudar administrativamente. Então, eu não quis correr esse risco e já fiz tudo de forma judicial. Mas se eu não tivesse essa mudança de nome, eu tentaria administrativamente primeiro. Isso que eu fiz até agora, então, a busca das certidões no primeiro vídeo, agora a retificação das certidões, e eu vou mostrar como que vai ser a partir daqui a alteração dos meus documentos e depois dos documentos a montagem do processo para ir para a Itália.